paz do Senhor Jesus, a todos aí que vão ouvir esse vídeo, mais esse vídeo. Pela graça e misericórdia do Senhor nosso Deus, nós estamos aqui neste mesmo lugar, aberto e diante da palavra de Deus revelada, que está escrita aqui, certo? Foi revelada a mim e a todos que creem, que é o Evangelho, que são palavras de vida eterna, né? Que são palavras que salvam, né? Palavra que um dia se fez carne, habitou entre nós, né? Se manifestou entre nós como homem na terra, na pessoa de Cristo Jesus, e deixou, né, ensinamentos, morreu na cruz, salvou os seus pela sua morte, ressurreição. E hoje, já fazem lá seus 2000 e tantos anos que isso aconteceu, e essa palavra continua viva, porque ela é uma palavra de vida eterna. Então, até que o Senhor Deus venha buscar o seu povo, a sua igreja, ela será pregada, será anunciada pelo poder do Espírito Santo que em nós opera. Nós quem? A igreja do Senhor, que Deus mantém, sustenta na terra para este propósito, para a salvação, né, daqueles que são seus filhos. Quais são estes? Aqueles que creem no nome de Jesus. O Cristo, o Messias, que foi anunciado desde o princípio, que sempre existiu e é eterno, e no tempo determinado por Deus foi manifestado entre nós, né? E está aí às portas já para voltar, porque já se passaram aí 2000 e tantos anos, ainda que Deus não está sujeito a tempos, dias, isso é para nós, foi dado a nós, para que nós pudéssemos ter uma direção da nossa vida terrena aqui na terra, vida aqui carnal, né? Mas Deus está fora desse tempo, Deus é eterno, Ele não está sujeito a tempos, né? Por isso que Deus falou que Jesus, perguntaram para Ele quando será, né? Todas as coisas, a consumação dos séculos, o fim do mundo, quando é que Deus ia restituir o reino a Israel. Mas não é esse Israel que está aí, que nós conhecemos, essa nação carnal, né? Isso é sombra, isso é figura do Israel celeste, do Israel de Deus, né? Que Deus está apartando na terra, entre os judeus, entre os israelitas, entre os brasileiros, entre os argentinos, entre os japoneses, chineses, enfim, todas as nações, tribos, línguas, povos. Deus tem os seus, que Ele vai então apartando segundo o poder do Espírito Santo que opera quando nós, a igreja do Senhor, prega e anuncia a salvação. Então é justamente isso que eu estou fazendo aqui, aproveitando aqui esse espaço, né, este meio de comunicação, que é o Facebook, que é o YouTube, não é? E postando esses vídeos, orando a Deus para que esses vídeos cheguem, né, nas pessoas necessitadas, né? Que o Senhor sabe, que o Senhor conhece os seus, então que o Senhor, por graça e bondade dele, use esses vídeos para a glória dele, para a edificação da igreja e também para a salvação das almas. Este é o propósito. Por isso que eu não estou aqui anunciando dogma religioso, não anuncio placas de igreja, não anuncio religiões. Eu anuncio aqui, nesses vídeos, desde 2015 que eu tenho gravado, a salvação somente em Cristo Jesus. Graça de Deus pela fé em Cristo. Esse é o meio, né, que nós temos de salvação. Se nós crermos nisso, seremos salvos, arrependemos dos nossos pecados, né, procuramos andar uma vida que agrade a Deus, embora por vezes erramos, tropeçamos, caímos, mas o Senhor é poderoso para nos sustentar até aquele dia.
né? Jesus está às portas, virá buscar a igreja, e aqueles que são seus estão sendo reunidos na terra, estejam onde estiverem, em qual nação estiver, estejam mortos ou vivos na volta de Jesus, todos serão reunidos, ressuscitados, corpo aos corpos glorificados, preparados para então estar com Jesus para todos sempre na eternidade que já está preparada, né? A casa do Pai, né? A casa do Pai é lá no céu. Nós temos aqui a figura, né, da igreja como sendo casa de Deus, né? As igrejas que realmente pregam o Evangelho, anunciam o Evangelho, é onde Deus se manifesta através da palavra, através dos dons espirituais, através do Espírito Santo. E o intuito, o propósito de Deus em manter essas coisas aqui, a nós aqui, a igreja do Senhor aqui na terra ainda, é porque existem pessoas que Deus ainda vai salvar, e isso aí também é Deus que sabe. Quando então terminar a plenitude dos gentios, todo Israel de Deus, né, estiver completo no mundo dos salvos, então o Senhor virá buscar essa nação, que é uma nação santa, um povo escolhido, um povo sacerdotal, né, que Deus tem apartado na terra, e o qual nós, pela graça e misericórdia de Deus, fazemos parte de todos aqueles que creem, nossos irmãos em Cristo Jesus. Amém? E nós estamos nesse propósito de anunciar e expor aqui o que está escrito, né? O Evangelho. Nós temos aqui, eu já expus aqui todo o Evangelho que escreveu Marcos, né? E agora estou expondo aqui o Evangelho que escreveu João. Estamos aí no capítulo 7, vamos começar hoje esse capítulo. A Bíblia é dividida em capítulos, versículos, né? Novo Testamento, Antigo Testamento. Tudo isso é para facilitar a nossa busca aqui das palavras, o nosso entendimento, o nosso estudo, né? Mas entendamos, isso aqui são vários livros, né, que foram escritos durante vários anos e agora estão reunidos aqui, né, como se fosse uma biblioteca, né, vamos dizer assim, de 66 livros, embora religiões aí tenham colocado outros, religiões tenham mudado, né? Mas a Bíblia é essa que está aqui, né? São 66 livros e divididos em Novo Testamento, Antigo Testamento, capítulos, versículos, mas compõem um todo, né? Não há contradição, não há conflitos, né? Às vezes parece que tem alguma contradição, mas é porque nós não lemos e entendemos o contexto, né? Retiramos alguns versos e aí há confronto entre esses versos. Por isso que a Bíblia tem que ser estudada como no contexto, né, histórico, no contexto que está acontecendo ali as revelações. Mas nós, então, estamos aqui nesse Evangelho de João, que escreveu João, o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho é um só, foi escrito por 4 pessoas. O Evangelho de João nós já temos colocado aqui, mais uma vez eu vou colocar nesse vídeo qual é o propósito, por que João escreveu, por que o Espírito Santo inspirou João para escrever esse livro. Entendamos, João estava entre os 12, né? O apóstolo João, chamado por Jesus, escolhido por Jesus, né? Quando aqui esteve, ele andou com Jesus, ele viu os sinais que Jesus fez, ele aprendeu de Jesus, ele creu em Jesus, foi salvo como os demais, né? E depois ele continuou, depois que Jesus morreu, ressuscitou, voltou ao Pai, ele continuou pregando, ele, Pedro, Paulo, depois os apóstolos, e depois esses passaram, né? Essa geração passou, outros vieram, e hoje é a nossa vez, estamos aqui pregando, daqui a pouco eu vou embora também, se Jesus não voltar, outros virão, né? Outros mais jovens virão, outros que serão salvos, seja que idade for, né? E vão dar continuidade a esse trabalhar de Deus, é Deus que faz, pelo Espírito Santo, de anunciar o Evangelho. Então João, na sua época, ele deixou escrito isso aqui.
Está revelado para nós aqui, em João 20, 30 e 31. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos, ou seja, na presença deles, que estavam ali, muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Por que não estão escritos? Porque não cabe. Deus fez muitos sinais, muitas maravilhas, muitas coisas o Senhor deixou. Mas estes foram escritos, foram selecionados, vamos dizer assim, pela orientação do Espírito Santo a João, e João deixou escrito para quê? Para que creais que Jesus é o Cristo, o Messias. Cristo significa o Messias, o enviado, o Salvador, né? O Filho de Deus, aquele que veio de Deus, e para que crendo tenhamos vida em seu nome. Então, vida eterna é somente no nome de Jesus. Temos que crer nele, somente nele. Para isso que ele se manifestou na terra, para isso que ele fez sinais, para isso que ele ensinou, para isso que ele morreu, para isso que ele ressuscitou, para que nós possamos crer. Quem? Os seus filhos, aqueles que são seus. Quem não crê, porque não é, ou não chegou o tempo ainda que Deus vai resgatar, né? Muito bem, diante disso, né, nós terminamos o capítulo 6, gravamos alguns vídeos no capítulo 6, ainda que existem muitas outras lições que nós podemos tirar desse capítulo 6, não é? Mas se nós formos tirar tudo, né, pedir que Deus tenha tudo, a gente não vai ficar só no capítulo 6 aqui do Evangelho de João. Já estamos aí com 27 vídeos gravados, esse aqui será o 28. Né? O que eu peço aí para vocês, né, que estão ouvindo, que vão ouvir, que têm ouvido visto esses vídeos aí, que você também faça um uso dele para a sua edificação, para a edificação da igreja. Pode compartilhar com outros irmãos, principalmente aqueles que não conhecem ainda o Senhor, né? Usem para evangelizar, né? Para mostrar quem é Jesus, porque esse é o propósito, né? Não sou aqui para aprofundar coisas teológicas, né? Coisas profundas, porque a palavra de Deus é profunda, mas estou aqui, a intenção é anunciar Cristo Jesus. Depois que você entendeu quem é Jesus, você recebeu Jesus como seu Salvador, pela graça e misericórdia de Deus foi salvo, aí se você, o Espírito Santo te capacita e você vai se aprofundar aí no conhecimento, crescer no conhecimento e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a minha intenção aqui é anunciar Jesus, e a salvação somente em Cristo, para que você aí que não sabe ainda, não conhece, não foi alcançado, seja alcançado. Amém? Muito bem. Capítulo 7, nós vamos lendo os versos, provavelmente a gente vai até o verso 13, se der tempo. Não é? Então, Jesus ali falou, né, a respeito de estar ali perto do templo, falando que ele é o pão da vida, né? Jesus tinha feito um grande milagre, nós já falamos disso. Jesus disse que quem não se alimentar dele, da sua carne e do sangue, crer realmente, verdadeiramente, não só crer de uma forma intelectual, mas praticar a palavra, aquilo que ele ensinou, né? Participar da sua morte, ressurreição, deixando o pecado, deixando as coisas que não te agradam a Deus, procurando obedecer a palavra e andar na palavra e praticar a palavra, né? Que são palavras de vida eterna, seguir a Jesus, manter essa comunhão com Jesus. Esses serão, né, alimentados por Jesus, cuidados por Jesus, né? E terão a vida eterna. É isso, por isso que Jesus disse. Alguns não entenderam isso, né? Quando Jesus disse que precisa comer a carne dele, beber o seu sangue para ser salvo, entenderam de uma forma literal, né? E aí começaram a abandonar Jesus. Mas aqueles que eram de Jesus, né? O caso de Pedro, né? Que recebeu a revelação, quando Jesus disse: vocês também querem ir? Querem me abandonar? Pedro, né, revelado aí pelo Espírito Santo, disse: para onde iremos nós? Para quem iremos nós? Não para onde? Se tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então aqui está o propósito, né? É nós crermos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus.
e que Ele tem palavra de vida eterna, que Ele é a vida eterna, e nós precisamos crer nele, nos seus ensinamentos, né? Mas olha que coisa interessante que vai nos revelar aqui o capítulo 7. As pessoas, né, a fama de Jesus começou a crescer, Jesus começou a falar coisas que iam contra os ensinamentos dos religiosos daquele tempo, né, os fariseus, o judaísmo. E eles começaram então a perseguir Jesus, começaram a querer matar Jesus, né, lembrando que o templo estava ali em Jerusalém, na Judéia, né? Então o que aconteceu? Depois que Jesus falou isso, né? Jesus disse, aí no verso 1 do capítulo 7 diz assim: e depois disso, depois desse ensino que Jesus fez ali em Jerusalém, próximo ao templo, Jesus andava pela Galileia. Jesus saiu da Judéia e foi para Galileia. Entendamos que Jesus foi criado lá em Nazaré, na Galileia. Ele nasceu em Belém, na Judéia, mas para que se cumprisse as Escrituras, mas ele foi criado na Galileia, lá em Nazaré. Por isso que ele é conhecido como Jesus o Nazareno, né? Porque as pessoas pensavam que ele era de Nazaré. Jesus, na verdade, é de Belém, cidade de Davi, né? Por isso que ele é chamado filho de Davi. É o Cristo, é o Messias, né? Que veio da descendência de Davi, já que José, né, e Maria eram da casa de Belém, então provavelmente não, eram descendentes de Davi. Jesus, ele era da descendência de Davi, carnalmente falando, e ele era chamado, muitos chamavam ele de Jesus, filho de Davi. Ele era como homem, filho de Davi, mas como Deus, ele era filho de Deus, ele veio de Deus, né? Mas as pessoas procuravam matá-lo, mas observe que não era tempo ainda de Jesus morrer. Não era tempo. Tinha um tempo, tudo tem um tempo determinado por Deus, né? Observe aqui, ó. E depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Mas não era tempo, ninguém ia matar Jesus, ninguém ia matar, Jesus não ia morrer fora do tempo. Existia um tempo programado, existe um tempo programado por Deus para todas as coisas a respeito do reino de Deus aconteçam na terra. Por isso que a volta de Jesus é certa, porque está anunciada, mas não chegou ainda o tempo de Jesus voltar. Quando chegar o tempo de Jesus voltar, Jesus vai voltar, certo? Então aqui, eles queriam matar Jesus, mas não mataram, porque ainda não chegava o tempo. Olha lá, estava próxima a festa dos judeus, festa chamada dos tabernáculos. Os judeus tinham várias festas, né? Entre elas o tabernáculos, que comemorava, que fazia lembranças. As festas geralmente era isso, né? Para lembrar algo que aconteceu com o povo, né? Que Deus tirou lá do Egito, tá certo? Então o povo peregrinou pelo deserto e Deus ali fez um tabernáculo, né? E o povo morava em tendas. Esse tabernáculo peregrinou por 40 anos, né, pelo deserto, até chegar à terra prometida, que Deus então tinha prometido a Abraão naquele tempo, né? Enquanto isso, o povo estava ali andando pelo deserto e de tempos em tempos eles paravam em determinados lugares, guiados aí pela mão de Deus, e aí ficavam em tendas. Eles se montavam o tabernáculo e ali ficava um tempo. Depois Deus dava a ordem para eles saírem dali. Eles desmontavam todos os tabernáculos, os levitas, né? Os sacerdotes ali da tribo de Levi era responsável por esse trabalho. Desmontava o tabernáculo e ia em direção onde Deus queria que fosse. E depois chegava um determinado tempo, montava de novo o tabernáculo. Então tudo isso era o que? É figura de Jesus, né? A igreja também está caminhando na direção do Espírito, né? Conforme o Espírito vai conduzindo a igreja, né? Nós estamos num deserto, o mundo é o deserto, o nosso deserto, né? A igreja está no deserto, está caminhando, e no deserto Deus vai cuidando da sua igreja até que nós tenhamos a realidade, né? Que é o templo, que é a presença, né?
Que na verdade hoje somos nós, né? Deus habita em nós, mas lá, quando nós estivermos lá na glória, nós estaremos mesmo vendo, né? Toda aquela maravilha lá, né? É a glória da segunda casa, da última casa. Será maior do que a primeira. Então a primeira glória é aqui na terra. Né? Inclui aí o tabernáculo, inclui o templo, inclui a igreja, inclui tudo o que está acontecendo aqui. E a primeira casa, vamos dizer assim. Mas a glória da segunda casa, da última casa, que hoje o templo somos nós, né? A igreja. Mas iremos para a última casa. E a glória lá será tremenda, né? Não há de se comparar com a glória daqui, da primeira casa, ainda que tudo aqui pareça muito bonito, muito lindo, mas o que Deus tem para lá supera em muito, porque ali a glória de Deus estará verdadeiramente ali. Nós veremos, nós estaremos na sua presença todo o tempo, né? Ele estará conosco, a glória será muito grande. Por enquanto, é o primeiro tempo, vamos dizer assim, todas as coisas que nós estamos aqui vivendo. Mas vejamos, então ele estava próximo a essa festa, disseram os seus irmãos, os irmãos de Jesus. Observe, irmão, que tem religião aí que ensina que Jesus não teve irmãos, que Maria foi a virgem que Deus escolheu para trazer Jesus e permaneceu virgem. Não. Maria, ela era comprometida, né? Estava desposada com José, certo? Só que ainda não tinham se ajuntado. O Espírito Santo veio, visitou Maria, tá certo? Um tempo determinado, existe um tempo determinado por Deus para todas as coisas acontecerem, né? Então, o Espírito Santo visita Maria, revela a Maria que ela conceberia do Espírito Santo um varão, né? Esse varão seria o Cristo, o Messias, o Salvador, né? do povo de Deus, dos seus pecados. O nome dele seria Jesus, né? Tudo foi revelado pelo Espírito a Maria. E Maria, no princípio, até ficou meio assustada, né, com aquela revelação, quem não fica, né? Mas recebeu, né? Deus confortou ela, Deus revelou a ela, confirmou com ela, tá certo? É assim que Deus faz. Muitas vezes nós recebemos uma missão da parte de Deus, ficamos meio assim, né? Será que é, será que não é? Mas se for, Deus testifica conosco. Então, aí foi falar com José, né? Imagine José, que não tinha ainda juntado com Maria, de repente a esposa dele, aquela que estava desposada com ele, chega e diz que estava grávida. José duvidou a princípio, né? Queria deixar Maria de uma forma secreta, porque ele era um varão justo, né? Então naquele tempo, se uma mulher que estivesse desposada com um varão, ela parecesse grávida, isso é o quê? Da adultério. E a lei dizia que as adúlteras deveriam ser apedrejadas. Maria, certamente, se José abrisse a boca, ela poderia até ser apedrejada. Mas diz a palavra que o Espírito, na forma do anjo, né, o mensageiro, ele apareceu a José em sonhos e testificou a José que José creu e recebeu Maria. E aí, no tempo determinado, José ali em Nazaré, no tempo determinado, Jesus foi para Belém e lá Maria deu à luz o Filho de Deus, né? O Cristo. Mas, depois disso, né? Depois desse fato ocorrido, naturalmente, José e Maria, marido e esposa, marido e mulher, tiveram relações de marido e mulher normais, né? Não tem nada de pecado nisso, viu? Uma relação sexual dentro do casamento, que é instituído por Deus, né? Dentro de uma regra do casamento, de uma ordenança do casamento, não tem nada de pecaminoso. Pelo contrário, né? Quanto mais bênção, quanto mais filhos, bênção do Senhor. Não é que quem não tem filho não seja abençoado, mas só para entender que relação sexual dentro de um casamento lícito
não é pecado. Então, Maria está desposada com José depois do nascimento de Jesus, para que se cumprisse as escrituras, né, que uma virgem conceberia Jesus. Assim foi feito. Depois, a Maria teve outros filhos com José, né, num relacionamento normal de marido e mulher, e Jesus teve irmãos, né, vamos dizer assim, meio-irmãos, né, já que ele, Jesus, foi concebido do Espírito Santo, os demais de uma forma natural, dentro de um casamento lícito, né, concedido por Deus entre José e Maria. E aí diz aí, irmãos, que disseram então, verso 3, pois seus irmãos, alguns dizem que eram primos, né? Não, eram irmãos de Jesus. Nem Jesus tinha irmãos e outra, tinha irmã também. Sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há, verso 4, porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Porque, verso 5, nem mesmo seus irmãos criam nele. Olha que situação, né, irmãos? Isso aqui. Jesus, as pessoas queriam matar Jesus lá na Judeia. Jesus sai e vai para Galiléia, fica andando por lá, fazendo a obra lá. Grandes sinais, maravilhas, faziam lá, ensinava. Só que estava próxima aí a festa dos tabernáculos. Então, os judeus que moravam na Galiléia, né, no caso aqui os irmãos de Jesus, o próprio Jesus, Maria, José, enfim, outros judeus que por ali moravam, nesse tempo de festas, iam para Jerusalém para participar da festa. Então existia a festa da Páscoa, dos tabernáculos, então, e outras festas mais. Aqui era o tabernáculo, né? Então, estava próximo a essa festa, as pessoas falaram para Jesus, Jesus, sai daqui, vai lá para a Judeia, né? Para que as pessoas lá possam ver as obras que você está fazendo, que você faz. Já que você é o Cristo, né? Já que você é o Messias, tá certo? Sai daqui, vai lá, né? E eles falam, porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa oculto. Se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo, não é? Então, olha, Jesus não está preocupado, irmãos, de ser conhecido, ainda que seja, né? Ainda que seja. Ninguém é conhecido mais que Jesus. Mas ele não está preocupado com fama. Nunca teve. Tá certo? A vinda de Jesus aqui foi para salvar os filhos de Deus. Jesus é o Salvador. Tanto é que ele morreu na cruz, para cumprir-se as Escrituras, para que pela sua morte pagasse os nossos pecados, os pecados daqueles que são seus, daqueles que creem nele. Então Jesus não está preocupado, nunca teve preocupado com multidões, em ser conhecido, né? Hoje em dia, nós temos aí pregadores, né, do Evangelho, que fazem questão disso, né? Quanto mais pessoas atraírem, né, quanto mais famoso, né, o seu nome aí nas mídias, nas igrejas, quanto mais famoso, é sinal de mais espiritualidade, né, mais presença de Deus na sua vida. Não. A palavra diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, em toda a sua vida aqui, como cristão, salvo em Cristo Jesus, né, seguidor de Jesus, se você alcançar, não é que você que alcance, se você pregar o Evangelho para alguém, e o Espírito Santo usar a sua vida para que essa pessoa venha crer em Jesus, ser salva, o seu galardão, irmão, vai ser o mesmo do que aquele que vai levar o Evangelho lá a milhões de pessoas, tá certo? Então, não se preocupe com isso não, em querer, eu não me preocupo com isso não, em ter querer fama, tá certo? Em querer ser conhecido, né? A minha preocupação é anunciar Jesus às pessoas, falar de Jesus, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, né? Expor a palavra, que a pessoa que é de Deus, né, que é filho de Deus, venha escutar, ouvir, crer e ser salvo. Essa é a minha preocupação.
Não quero ser famoso, não quero ser pregador de multidões, não. Se eu falar de evangelho para uma pessoa e essa pessoa se converter, para mim é glória a Deus. Eu não mereço nada, né? Enfim, mas eles falaram isso para Jesus. Sai daqui, Jesus. Vai lá, você não quer ser conhecido? Mas por que eles diziam assim para Jesus? Porque diz aí o verso 5, nem mesmo seus irmãos criam em Jesus. Olha como é que coisa, né? Interessante isso aqui. Jesus fez grandes milagres, grandes maravilhas, curava, expulsava demônio, pregava, anunciava, né? Fazia sinais que ele era o Cristo, era evidente, né? Os sinais que ele era de Deus, mas as pessoas não criam em Jesus, né? Apesar dos sinais. Olha que coisa, isso não significa, irmãos, eu entendo, tá certo? Que ninguém é salvo. Os irmãos de Jesus não eram escolhidos, nós vamos ver que eles se converteram depois, não sei se todos, né? Mas a gente vai ver Tiago, né, pregando o evangelho, irmão de Jesus, Judas, né? Eu tinha um irmão que chamava Judas, não os Iscariotes, o irmão de Jesus, meu filho de Maria com José. E que era um nome muito comum na época, né? Judas, Jesus mesmo, João. Então, alguns deles se converteram, não sei se todos, mas entendamos isso. Irmãos, se você é filho de Deus, se você veio de Deus, você escuta as palavras de Deus, e você vai escutar as palavras de Deus e vai crer em Jesus e vai ser salvo. Se você não vem de Deus, você não vai escutar. E se você escutar, você não vai crer. E se você não crer, você não vai ser salvo. Tá certo? Mas eu não sei quem é e quem não é, Deus sabe. Então a minha função aqui é pregar o evangelho, é anunciar o evangelho. Se você ouvir, der crédito, crer, você é salvo. Observe aqui que nem os próprios irmãos de Jesus, que nasceram ali, que viram Jesus crescer, que viram os sinais que Jesus fazia, né? Observe que aqui João revela que Jesus estava com a Maria e seus irmãos numa festa de casamento. Jesus transformou lá, mudou água para vinho, né? Um grande milagre que Jesus fez nessa festa. Eles estavam lá, eles viram Jesus fazer, tá certo? Mas não criam em Jesus. Então, porque não chegou o tempo deles crerem ou não são, não serão tocados por Deus e não irão a Jesus, não vão crer em Jesus, não serão salvos. Mas isso é coisa de Deus, nós temos que pregar o evangelho, tá certo? E eu creio que se você está ouvindo aí, é porque Deus está tocando no seu coração para ouvir, e você vai crer e vai ser salvo, para a glória de Deus. Muito bem, aí Jesus, né, no verso 6, falou para eles assim, disse depois Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, tá vendo? Que tempo é esse? O tempo de Jesus estar ali e morrer na cruz, ainda não chegou o tempo, né? Mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode aborrecer, odiar. O mundo não odeia vocês. Mas ele me aborrece, me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Observe isso aqui. Ainda não é chegado o meu tempo. Tá certo? Que tempo Jesus está falando isso aqui? Eles queriam matar Jesus, e Jesus seria morto lá na Judéia, fora da cidade de Jerusalém, mas lá no monte chamado Caveira. Estava determinado já por Deus isso, mas não tinha chegado o tempo para que isso acontecesse na vida de Jesus, tá certo? Mas o vosso tempo sempre está pronto. Então o tempo de salvação está pronto. Tudo que Jesus tinha que fazer para salvar o ser humano está feito, está consumado, não tem mais nada. É só pregar o evangelho. E no tempo determinado por Deus, você vai ouvir, crer e ser salvo. Então, o vosso tempo está sempre pronto. Jesus salva todo dia. É todo dia, toda hora. Não existe um momento específico, um lugar específico para Jesus salvar, né? Existe um tempo determinado por Deus para que haja a salvação da pessoa, né? Quando chegar o seu tempo, você vai ser salvo, certo? Mas o tempo está pronto. Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou. As coisas já se consumaram, as escrituras já estão cumpridas, todas as coisas, que está faltando é Jesus vir.
Se ele não veio ainda, porque você aí que está ouvindo pode ser alcançado hoje. Hoje é o seu tempo de salvação. Está pronto. Tá certo? É o que Jesus está dizendo aqui. Agora, por conta disso, ele fala o verso 7, o mundo. Ele está falando que o mundo é o quê? As pessoas mundanas, as pessoas que são do mundo. Tá certo? Elas não podem aborrecer a eles. Por quê? Porque eles eram também ainda do mundo. Eles não tinham se convertido. Eles não criam em Jesus aí. Eles não tinham se convertido verdadeiramente, né? Então eles não vão odiar vocês, porque vocês são do mundo. Então observe bem, quando eu estava no mundo, né, que eu pertencia ao mundo aqui, o sistema mundano, né, que nós temos aí, que é pecador, que é do maligno, certo? E muitos estão neles ainda, porque não chegou o tempo, não receberam, não creram em Jesus. Eu tinha muitos amigos, e as pessoas gostavam até de mim, tá certo? Mas hoje, por causa que Jesus me tirou do mundo, tá certo? Hoje muitas pessoas não gostam de mim, até me odeiam. Passaram a me odiar por conta disso, porque eu sou de Jesus agora. A pessoa fala, você virou crente, você abandonou. Não, foi Jesus que me resgatou. Não virei nada, quem vira é lobisomem, né? A lenda do lobisomem que vira, né? Mas eu fui resgatado por Jesus, pelo seu sangue, né? Por Deus. Deus me resgatou através da graça e da fé em Cristo. Isso não vem de mim, isso é de Deus, é dom de Deus, é Deus que vem na minha vida. Mas o mundo que ainda está aí encoberto com as coisas de Deus, está em pecado, não foram alcançados pela graça, eles odeiam, né? Olha só, quantos crentes, quantas pessoas que confessam sua fé em Jesus são mortas aí, pelo mundo afora. Aqui no Brasil existe uma perseguição, mas uma perseguição não declarada, né? Como em muitos lugares aí que é proibido a leitura da Bíblia, as pessoas são mortas por confessarem sua fé em Jesus, né? A gente vê isso todo dia aí no noticiário, né? Perseguições terríveis, a igreja perseguida do mundo, tá certo? Graças a Deus aqui no Brasil ainda temos essa liberdade, vamos dizer assim, né? De anunciar a salvação em Cristo. Não é uma liberdade religiosa que eu estou falando. Não estou aqui pregando religião, não estou aqui falando de religião de maneira nenhuma, estou falando do Evangelho, da fé em Cristo, pela qual nós somos salvos, tá certo? Então, Jesus já denunciava, né, o pecado, já falava que as pessoas que estavam no mundo estavam em pecados, e as pessoas começaram a odiar Jesus, queriam até matar Jesus, inclusive os religiosos, lá, os fariseus. Porque Jesus, depois a gente vai ver que Jesus confrontava eles, né? As suas más obras que eles faziam, tá certo? E aí, quando a gente prega o evangelho genuíno, muitas pessoas passam a nos odiar. Aí ele fala assim, subi vós à festa. Jesus falando para os irmãos dele, vai vocês, eu não subo ainda a essa festa. Ainda não é o tempo, ainda não subi ainda, não vou subir porque ainda não é o tempo. Mas o seu tempo está pronto, pode subir. Porque ainda o meu tempo não está cumprido. Então, Jesus veio cumprir a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. Então, Jesus era orientado pelo Espírito Santo. E ele fazia tudo pela orientação do Espírito Santo. No tempo que o Espírito Santo concedia a ele. Assim eram os profetas, assim era a nação de Israel, no tempo do tabernáculo, né? O tabernáculo ficava lá. A nação ficava no tabernáculo, era só sair dali quando Deus desse a ordem. Parava, então quando era uma nuvem, né? A presença de Deus era a figura de uma nuvem que estava ali. Então quando a nuvem levantava, era tempo de desmontar o tabernáculo e seguir. Quando a nuvem parava, era tempo de montar o tabernáculo e ficar ali naquele lugar onde a nuvem está. Então assim, e hoje é a igreja, hoje somos nós somos orientados e comandados e guiados, vamos dizer assim, pelo Espírito de Deus. Então nós fazemos aquilo que o Espírito de Deus nos fala, nós vamos aonde o Espírito Santo de Deus nos manda, não é em qualquer lugar que nós podemos entrar, nós podemos ir, não é que somos melhores, não somos nada, irmão, nós somos pó e cinza. Mas a presença do Espírito Santo em nós nos impede muitas vezes de ir a algum lugar. Né? A gente vai ver isso lá em Atos dos Apóstolos. Né? Paulo às vezes queria ir em algum lugar, o Espírito Santo não deixava ele ir. Assim é a igreja hoje, tá certo? Aqueles que são filhos de Deus,
que têm o Espírito são guiados pelo Espírito, certo? Por isso que muitas pessoas não entendem nós, né? Quando nós não vamos em algum lugar, não é nós que não queremos ir, é o Espírito Santo que não nos deixa ir. Amém? Não é por causa do lugar, é por causa de nós. Hoje nós somos comandados, nós não pertencemos a nós mesmos, nós somos de Deus agora. Deus nos comprou com o sangue de Jesus. Então nós temos um dono hoje. Quem é o nosso dono? É Deus, é Jesus, é o Espírito. Certo? Então nós devemos obedecer ao Espírito, ir aonde o Espírito nos leva. Tá certo, gente? Então se o Espírito fala não vai, não posso ir. Tá certo? Vai, aí eu vou. É o Espírito Santo que nos guia, nos manda. Tá certo? E havendo dito isto, ficou na Galiléia. Então Jesus falou para eles, vai, vocês, porque meu tempo ainda não está cumprido, e ele ficou ali na Galiléia. Aí no verso 10 diz assim, mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, aí os irmãos foram, né, para Jerusalém, lá para a festa, participar da festa dos tabernáculos. Então, Jesus ficou na Galiléia um tempo, deixou eles irem, aí Jesus foi, subiu ele também, não manifestadamente, mas como em oculto, tá vendo? Mas Jesus não estava preocupado em ser famoso, né? Ainda que seja, né? Mas ele não tá, a preocupação dele não é essa. Ele foi para a festa, depois deixou os seus irmãos ir, os irmãos foram, tá certo? Aí ele foi sozinho. Um tempo que deu, agora você vai. Aí Deus, ele foi, tá certo? Agora eu vou. Manifestadamente, chegou lá, né? Como muitas pessoas fazem hoje, né? Ai, Jesus, tem misericórdia de nós. Muitos pastores, muitos pregadores aí, muitos cantores, né? São anunciados aí pela mídia. Ah, agora fulano e tal vai pregar, aí aquele monte de gente lá. Ai, Senhor da glória. Né? Atrás daquele pregador, daquele cantor. Eu não estou preocupado com isso, não. A preocupação minha é pregar o Evangelho e que esse Evangelho alcance pelo menos uma vida. Para mim já está bom demais, tá certo? Muito bem. Ora, os judeus procuravam na festa. Então começaram a procurar, viram os irmãos de Jesus lá, começaram a procurar Jesus. Jesus está por aqui, os irmãos dele estão aí. Então, né? Onde está ele? Fizeram essa pergunta. Está escrito aqui. E havia grande murmuração, começaram a murmurar, perguntar, falar um dos outros, né? Comentar ali sobre Jesus, né? Entre a multidão, a respeito dele. Diziam alguns, ele é bom. E outros diziam, não, antes engana o povo. Ele é enganador, ele está enganando o povo. Todavia ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Era um murmurinho, era um... Um diz que disse assim sobre Jesus. Alguns falavam, ele é bom, não, ele é ruim, ele engana o povo, ele é enganador. E aqui, irmãos, nós, muitas vezes acontece isso com nós, né? Às vezes dentro da igreja, às vezes fora da igreja, tá certo? As pessoas começam a murmurar, né, a respeito de nós. Será que é? Será que o irmão João é batizado com o Espírito Santo? Será que o irmão João é crente mesmo? Será que ele não está enganando o povo? Será que ele não está enganando nós? Né? Eu sou crente, irmão. Graças a Deus eu creio em Jesus. Não por mim, não porque eu, mas porque Jesus me alcançou. Porque Deus me alcançou por essa palavra aqui, ó. Certo? Usando pessoas na terra. É Deus que faz isso, né? Usou o irmão Eduardo, meu cunhado, né? Usou o pastor Natanael, usou o pastor Afonso, outros nomes mais. Que são pessoas também que não estão preocupadas em ser conhecidas, não, viu? Mas foram usadas por Deus para me levar ao Senhor Jesus. É a igreja do Senhor que faz isso. É Deus que opera, é o Espírito Santo através dessas pessoas. Tá certo? Mas as pessoas ficam duvidando, né? E não é só comigo, é com outras pessoas também. Né? Ficam lá, será que é? Principalmente aqueles que se acham, né? Mais espirituais, né? Mais espirituais que os outros, né? Mas ele não fala a língua, né? Ele não tem o dom de língua, ele não é batizado ainda.
Misericórdia. Os dons espirituais, eles não são dados para a edificação da igreja, para a glória de Deus. Entendeu? É para isso, para aquilo que for útil, para a igreja, para o corpo de Cristo. Não é para não aparecer, não. Não é para mim aparecer para os outros, não é para achar que eu sou melhor que os outros, não é para me tornar conhecido, não. É para a glória de Deus, para o crescimento do reino de Deus. É para isso que Deus nos dá os dons espirituais. É para isso que Deus nos concede, né, os dons. É para edificação, para ser usado em favor dos outros, para a edificação da igreja e para a glória de Deus. Não é para a nossa glória, não é para a nossa fama. Jesus não estava preocupado com isso. Olha aqui para você ver o texto. Jesus não estava preocupado em se manifestar. Os irmãos queriam, vai lá, se manifesta lá, mostra lá, você não quer ser conhecido? Não, Jesus não quer ser conhecido. Jesus quer salvar. Jesus veio para salvar o ser humano, seus pecados, aqueles que são seus. Amém? Mas essa mensagem aí, vamos terminar por aqui. Chegamos no capítulo 13 do capítulo 7, verso 13. E aí vai dizer para nós no próximo vídeo, querendo o Senhor, o que Jesus fez ali na festa. Paramos aqui. Jesus chegou na festa, as pessoas procuraram, depois que os irmãos dele tinham ido, a festa dos tabernáculos ali em Jerusalém, na Judéia, e as pessoas começaram a murmurar a respeito de Jesus, buscavam Jesus, mas Jesus estava em oculto, porque ainda não tinha chegado o tempo, ele estava lá quietinho, daqui a pouco ele vai se manifestar aí. E ele vai se manifestar ensinando as pessoas. Não palavras dele, não a religião dele, mas as palavras daquele que enviou ele, que é Deus, a doutrina de Deus. Então, eu também estou preocupado com isso, de falar a respeito das coisas de Deus. A doutrina não é minha, não é da minha igreja, não é do meu pensamento, da minha filosofia, mas são palavras de vida eterna, palavras que vêm de Deus, para a minha e para a sua vida. Amém? Mais esse vídeo número 28, que o Senhor Deus te abençoe poderosamente, você, sua casa, que a graça de Deus alcance sua vida, que você seja salvo, que você venha crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, venha se arrepender dos seus pecados, que o Espírito Santo te encha, te dê dons espirituais, de tal forma que você pregue o Evangelho para outras pessoas, anuncie o Evangelho, ainda que seja uma alma que você alcançar, já está, glória a Deus, já está bom. Outros, Deus vai usar cada um de uma forma, de uma maneira, um vai pregar para uma pessoa, outro vai pregar para 200 pessoas, enfim, de qualquer forma, você, seu galardão está lá preparado, guardado. Amém? Então, que Deus abençoe você. Se possível, divulgue esse vídeo, ore por mim, ore por este vídeo, para que esse vídeo venha alcançar vidas, alcançar pessoas. E as pessoas venham ser salvas, para a glória do Senhor nosso Deus. Amém? Deus abençoe em Cristo Jesus.